Olá, seja bem-vindo ao nosso 57º dia de leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso, é um prazer ter a tua companhia. Hoje nós iremos falar sobre alguns capítulos das Sagradas Escrituras, mas antes disso, quero pedir para que você deixe teu comentário, teu compartilhar, curte e também deixe ativado o sininho de notificações. Hoje nós iremos até fazer a leitura em Êxodo no capítulo 9, iremos até Lucas capítulo 12, retornaremos a Jó no capítulo 27 e, por fim, finalizaremos em 1 Coríntios no capítulo 13. Aqui em Êxodo, no capítulo 9, o Senhor ele envia a quinta, a sexta e a sétima praga até o Egito. Vamos saber quais são elas? Diz assim: Depois o Senhor disse a Moisés: Vá a Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará a você uma praga terrível sobre os rebanhos do Faraó que estão no campo, e os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nessa terra. No dia seguinte o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, o seu coração continuou obstinado e não o deixou o povo ir. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: Tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar, diante do faraó. E ele se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito. E feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinzas de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Faraó, porque ficaram cobertos de feridas como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Levante-se logo cedo, apressa-te ao Faraó e diga-lhe assim: Diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido as mãos, ferido você e o seu povo, com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito: mostrar a você o meu poder e fazer com que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não deixar ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos e não tiverem sido abrigados serão atingidos por esse granizo e morrerão. Os conselheiros de Faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher os abrigos dos seus rebanhos e seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram seus escravos, seu rebanho no campo. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda as mãos para o céu e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais, toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu as varas para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizos e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito. Desde esse se tornou uma grande nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto os homens quanto os animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Dessa vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e os granizos já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: Assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei, tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. Abre parênteses, o linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o centeio nada sofreram,
pois se amadurecem mais tarde. Fecha parênteses. Assim Moisés deixou o faraó e saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e os granizo cessaram, a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Vamos agora ao livro de Lucas. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 12 de Lucas, onde o Senhor ele traz advertências e também motivações. Ele fala assim, Lucas no capítulo 12, no verso 1 diz assim: Nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, também tem o poder de lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esses vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até o fio de cabelo de vocês estão contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu digo a vocês, quem confessar diante dos homens, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Preocupem-se com a forma pela qual se defenderão, ou o que dirão, pois naquele hora o Espírito Santo ensinará a vocês. Não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que vocês devem dizer. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar muita colheita, a minha colheita. Então ele lhe disse: eu já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus disse-lhe: insensato, esta mesma noite a sua alma será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim, conte com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupe com a própria vida, quanto que comer ou com o próprio corpo, ou quanto a vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazém nem celeiro. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, quanto mais vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, nem se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam dela. Busque, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendo o que tem e deem esmola. Façam para vocês bolsas que não gastem com tempo, e um tesouro no céu, que não se acaba, onde o ladrão algum chega perto, e onde nenhuma traça corrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de um casamento,
para que quando ele chegar, bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Feliz o servo cujo senhor encontra vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará com que reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, pois, isso: se o dono da casa souber que a hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. E sejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. Pedro perguntou: Senhor, está contando essa parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhe dar sua porção de alimentos no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo aquilo quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. Então comece a bater nos servos e nas servas, a comer e a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e o punirá severamente, e ele dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aqueles que a não conhecem e praticam coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem foi muito dado, muito será exigido, e a quem foi muito confiado, muito será pedido. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que se realize. Vocês pensam que vir trazer a paz? Eu não digo não, eu digo a vocês. Ao contrário, eu vim trazer divisões. De agora em diante haverá 5 numa família divididos, um contra os outros, 3 contra 2, 2 contra 3, estarão divididos contra o pai, contra filho, filho contra o pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra mãe. Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem: vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem: vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar os aspectos da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não julgam por si mesmo o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com o seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não arraste ao juiz, o juiz o entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu digo que você não sairá de lá enquanto não pagar até o último centavo. Vamos agora voltar ao livro de Jó. Hoje nós faremos a leitura do livro de Jó, no capítulo 27, onde Jó ele continua o seu discurso, diz assim, o discurso para os seus amigos. Ele diz assim, Jó no capítulo 27, verso 1. E Jó prosseguiu em seu discurso: pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que me deu amargura à minha alma, enquanto estiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, os meus lábios não falarão maldade, minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais, até a morte. Manterei minha retidão e nunca a deixarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Seja os meus inimigos como os ímpios, e os meus adversários como os injustos. Pois qual é a esperança do ímpio quando é eliminado? Quando Deus lhe tira a vida? Ouvirá Deus o seu clamor quando vier sobre ele a aflição? Terá ele o prazer no Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Eu o instruirei sobre o poder de Deus, não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então por que essa conversa sem sentido? Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais que o pai, que os filhos, que o ímpio tenha, o destino deles é a espada. Sua prole jamais terá comida suficiente. A epidemia sepultará aqueles que sobreviverem, e as suas viúvas não chorarão por eles. Ainda que ele acumule prata como pó e amontoe roupas como barro, o que ele armazenará ficará para o justo, e os inocentes dividirão a sua prata. A casa que ele destrói é como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Rico ele se deita, mas nunca mais será. Quando ele abre o olho, tudo se foi. Pavores vêm sobre ele como uma enchente. De noite, a tempestade o levará de roldão. O vento oriental o leva e ele desaparece, arrancando-o do seu lugar. Atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder. Bate palmas contra ele
e com assobios expele do seu lugar. Vamos agora para a nossa última leitura, que está lá do nosso dia, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. O apóstolo Paulo, enviando a carta aos irmãos Corinto, ele fala nesse 1 Coríntios 13, ele fala sobre a questão do amor. 1 Coríntios 13, 1. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todos os conhecimentos e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possua e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em partes conhecemos, em partes profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos aqueles em um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em partes, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permaneçam agora essas três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Um abraço, fique com Deus e até amanhã, se assim o nos permitir.